Sexo após os 60 anos não tem prazo de validade. A resposta mais importante, e que muita gente precisa ouvir logo de cara, é esta: não existe uma hora obrigatória para parar. A vida sexual pode continuar por muitos anos, desde que você queira, esteja bem acompanhado, por saúde e segurança, e faça ajustes realistas no ritmo do corpo, da mente e do relacionamento. O que muda, na maioria das vezes, não é o direito de sentir desejo nem a capacidade de viver prazer, e sim o caminho para chegar lá. E quando a gente entende esse caminho, sai da ansiedade e entra numa fase muito mais tranquila, madura e gostosa de viver. E aqui já vai um ponto que derruba um mito comum: minha vitalidade não é mais a mesma, então deve ser hormônio. Nem sempre. É verdade que, com o passar dos anos, algumas pessoas podem ter queda hormonal, inclusive testosterona, e isso pode influenciar desejo, energia e desempenho. Mas também é verdade que muita gente, mesmo depois dos 60, mantém exames dentro da faixa e ainda assim sente menos disposição, menos entusiasmo ou mais dificuldade para manter a ereção. Ou seja, não dá para colocar tudo dentro de uma caixinha chamada hormônio e achar que resolveu. A sexualidade é como um rádio. Se o som está ruim, pode ser o volume, pode ser a antena, pode ser a tomada, pode ser interferência no sinal. Às vezes é hormônio. Às vezes é sono, estresse, ansiedade, sedentarismo, medicamento, diabetes, pressão alta, depressão, baixa autoestima, rotina pesada, falta de conexão com a parceria, medo de falhar ou até a solidão. Então, se você chegou nos 60 ou passou deles e está se perguntando como deveria ser a minha vida sexual agora, a melhor resposta é: ela deve ser do jeito que fizer sentido para você, sem comparação com seus 30 anos e sem o chicote da cobrança. Porque comparar o corpo de hoje com o corpo de décadas atrás é como comparar um celular antigo com o atual e se irritar porque o antigo não roda o mesmo jogo. Só que aqui tem um detalhe maravilhoso: com o tempo, você ganha coisas que a juventude não compra. Experiência, autonomia, clareza, menos medo do julgamento, mais capacidade de dizer hoje não, mais capacidade de dizer assim sim. E isso, para muita gente, melhora a vida sexual em vez de piorar. E antes de continuar, se esse assunto é importante para você ou para alguém da sua família, se inscreve no canal e deixa seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão em silêncio, cheias de dúvidas, achando que só elas passam por isso. Agora, vamos fazer do jeito certo. Em vez de uma lista fria de regras, eu vou te conduzir por perguntas que mudam tudo. Você pode responder mentalmente ou escrever nos comentários, porque quanto mais você se enxerga na situação, mais o conteúdo vira um mapa e não só informação. A primeira pergunta é a que mais aparece: Doutor, minha vitalidade não é mais a mesma. O que eu faço? Antes de qualquer coisa, a gente precisa definir o que você chama de vitalidade. É energia no dia a dia? É vontade de ter relação? É firmeza na ereção? É a rapidez para se excitar? É disposição para a iniciativa? Porque cada uma dessas coisas tem causas diferentes. Tem gente que chama de vitalidade a falta de energia geral, mas o que está acontecendo é que dorme mal, vive com ansiedade, se alimenta mal, não faz exercício e toma remédios que podem reduzir libido. Tem gente que chama de vitalidade o medo de falhar na hora H, e aí o cérebro vira um fiscal mal-humorado dentro do quarto. Vai dar certo? E se não subir? E se eu passar vergonha? Essa preocupação já é suficiente para derrubar qualquer desempenho, em qualquer idade. Por isso, o caminho mais inteligente não é sair tomando qualquer coisa. O caminho inteligente é investigar, avaliar saúde cardiovascular, glicemia, pressão, sono, saúde mental, uso de remédios, hábitos, nível de atividade física e, sim, exames hormonais quando existe indicação. Porque a sexualidade não é um compartimento isolado do corpo. É uma vitrine do que está acontecendo por dentro. Muitas vezes, a dificuldade de ereção não é só um problema sexual. Pode ser um alerta de circulação, de saúde vascular, de diabetes descompensada. E quando a gente olha para isso com seriedade, o objetivo não é apenas ter desempenho, é recuperar saúde, segurança e qualidade de vida. A segunda pergunta é a que muda a cabeça de muita gente: você só tem perdas ao envelhecer? Se você acredita que sim, você vai viver a sexualidade como luto. E luto pesa. Só que envelhecer também traz ganhos, inclusive sexuais. Uma vantagem enorme é se libertar da obrigação de performance. Muita disfunção erétil nasce num episódio em que a pessoa estava cansada, preocupada, não estava no clima, mas se forçou por cobrança. Aí falha uma vez, e a mente registra aquilo como perigo. Na próxima vez, o corpo já entra em estado de alerta. E o alerta desliga exatamente o que você mais queria ligar.
É por isso que, depois dos 60, quando a pessoa se dá permissão de ter intimidade sem prova de desempenho, muitas coisas melhoram. E aqui eu quero fazer você pensar de um jeito diferente. Sexo não é só ereção perfeita e penetração até o fim. Sexo é intimidade, toque, brincadeira, conexão, beijo demorado, conversa que aquece, presença, criatividade e também adaptação. O repertório pode crescer com o tempo. E isso é um ganho, não uma perda. Se você tira a obrigação do padrão, você abre espaço para o prazer real. Só que existe um inimigo silencioso nessa fase: o culto à juventude. A sociedade vem de uma ideia de que só é desejável quem parece jovem, e isso faz muita gente se olhar no espelho com estranhamento, como se o próprio corpo tivesse virado um estrangeiro. E quando você se sente fora do padrão, a autoestima vai descendo um degrau por dia, e a libido costuma descer junto. Não porque você não pode mais, mas porque a mente começa a bloquear desejo por vergonha, por medo de rejeição, por insegurança com o corpo, com a aparência, com o envelhecimento. E isso tem tratamento. Tem conversa. Tem terapia. Tem ajuste de hábitos. Tem reconexão afetiva. Tem saúde emocional. Daqui a pouco, nas próximas partes, a gente vai falar de uma forma bem direta sobre limite de idade, opções reais de tratamento, sem sensacionalismo, doenças associadas que atrapalham a libido e a importância da vida social para o desejo continuar vivo. Mas antes, eu quero que você me responda uma coisa, com sinceridade. Qual é a maior dúvida que você tem sobre sexo depois dos 60? É desejo? É ereção? É falta de parceiro? Ah? É vergonha? É dor? É medo de não funcionar? Escreve nos comentários uma frase começando assim: depois dos 60, o que mais me preocupa é, e completa. E se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que nunca fala sobre isso, mas precisa ouvir. Vamos seguir. E agora eu vou direto no nervo da pergunta que mais assombra a cabeça de muita gente, mesmo quando ninguém fala em voz alta: tem hora para parar? A ideia de que existe uma idade certa para encerrar a vida sexual é uma invenção social, não uma regra do corpo. O que existe, de verdade, é um conjunto de condições que podem facilitar ou dificultar o sexo: saúde física, saúde emocional, desejo, parceria, contexto, segurança e, principalmente, vontade. Se a vontade existe e a saúde permite, não há carimbo de validade no prazer. E se a vontade diminuiu, isso não precisa ser tratado como falha, culpa ou fim do mundo. Pode ser uma fase, pode ser um reflexo de algo maior, pode ser uma mudança natural, e pode ser ajustado se você desejar. Agora, aqui entra uma virada importante. Sexo depois dos 60 precisa ser encarado com menos pressa e mais presença. Quem tenta repetir exatamente o roteiro dos 30 costuma sofrer, porque o corpo muda o ritmo. Excitação pode levar mais tempo. Lubrificação pode ser menor. A ereção pode oscilar mais. O período refratário, o tempo para recarregar, pode aumentar. Isso é fisiologia, não fracasso. O problema nasce quando a pessoa interpreta essa mudança como quebra e entra em pânico. E pânico é um sabotador profissional. Ele pega um detalhe normal e transforma em tragédia. Aí a mente começa a antecipar o pior, e o corpo responde com tensão, ansiedade, autoproteção. Resultado: a falha vira mais provável e nasce um ciclo chato. Medo gera falha gera mais medo. Então a terceira pergunta que você precisa se fazer é: eu estou medindo minha sexualidade por prazer ou por performance? Porque são réguas diferentes. Performance é nota, prova, cobrança, resultado. Prazer é presença, conexão, exploração, verdade. Quando você muda a régua, muita coisa melhora. E eu não estou falando de se conformar com menos. Estou falando de abrir o leque para mais. Inclui mais carinho, mais toque, mais criatividade, mais intimidade emocional, mais liberdade para dizer o que gosta e o que não gosta. Isso, inclusive, é uma das maiores vantagens da maturidade. Você tende a ter mais clareza do que quer. E clareza é afrodisíaco. Só que tem um detalhe que precisa ser dito sem maquiagem. Para muitos homens, depois dos 60, disfunção erétil pode aparecer com mais frequência. E isso não significa que acabou. Significa que talvez você precise de estratégia. A ereção é um fenômeno vascular e neurológico, muito ligado à circulação. Se a circulação está prejudicada por pressão alta, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, estresse crônico, algumas medicações ou até apneia do sono, o corpo pode sinalizar isso na vida sexual. Por isso, às vezes, a queixa sexual é um alerta de saúde geral. É como uma luz no painel do carro.
Ignorar não é coragem, é risco. E aqui entra algo que parece simples, mas muda o jogo. Se você quer melhorar o sexo depois dos 60, precisa cuidar do corpo inteiro, não só da hora H. Exercício físico regular melhora a circulação, melhora a disposição, melhora a autoestima, melhora sono, melhora humor e pode melhorar libido. Sono de qualidade é um dos pilares mais subestimados da sexualidade. Alimentação equilibrada ajuda energia e saúde vascular. Controle de doenças crônicas é fundamental. E a saúde mental, então? Ela é o maestro invisível. Você pode ter o corpo pronto, mas se a mente está em modo ameaça, o desejo se esconde. Agora, vamos falar da pergunta do hormônio com a maturidade que ela merece. Muita gente quer uma solução rápida. Será que é testosterona? Será que eu preciso repor? Em algumas situações, a reposição hormonal pode ser indicada, mas nunca deve ser tratada como moda, e sim como decisão médica com rastreio e acompanhamento. Porque nem todo mundo precisa e nem todo mundo pode. E mesmo quando a testosterona está dentro da faixa, isso não garante desejo alto se a pessoa está deprimida, ansiosa, estressada, dormindo mal ou desconectada emocionalmente. Hormônio não resolve solidão, não resolve medo, não resolve relacionamento desgastado. Ele pode ajudar em certos casos, mas não é varinha mágica. E agora eu vou colocar um holofote em algo que muita gente não percebe. O quarto não começa no quarto. O clima começa durante o dia. Começa na forma como você se trata, como você se olha, como você conversa, como você cuida do corpo, como você organiza a rotina, como você lida com conflitos, como você distribui afeto. Depois dos 60, o desejo muitas vezes precisa de convite mais longo. Um toque carinhoso sem pressa, um elogio genuíno, uma conversa que reconecta, um momento de intimidade sem obrigação. E isso vale para pessoas casadas há décadas também. Aliás, principalmente para elas. Porque rotina pode virar poeira emocional se ninguém sopra. Outra coisa, a maturidade permite dizer não e dizer sim com mais honestidade. E isso protege o desempenho. Quando você se força a ter relação cansado, estressado, sem desejo, você treina o corpo para falhar. Quando você aprende a respeitar seu ritmo, você cria um ambiente mais seguro para o desejo aparecer. Segurança é um motor sexual enorme. E segurança não é só física, é emocional. É sentir que você não vai ser humilhado, cobrado, comparado, pressionado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem prática, para você responder mentalmente. Qual é o seu maior obstáculo hoje? É físico, ereção, dor, falta de lubrificação, cansaço. É emocional, ansiedade, medo de falhar, vergonha do corpo, insegurança. É relacional, brigas, falta de carinho, falta de conexão, comunicação ruim. Ou é social, solidão, falta de oportunidades, retraimento, medo de conhecer alguém. Identificar a categoria é como acender a luz do quarto escuro. Você para de tropeçar no mesmo lugar. Na próxima parte, eu vou entrar com mais profundidade em dois temas que mudam tudo. As doenças associadas, inclusive as psicológicas, que sabotam libido e desempenho, e o papel da vida social e da autoestima na sexualidade depois dos 60. E vou te mostrar por que, às vezes, o problema não é no corpo, é no encolhimento da vida. Antes de passar para a parte 3, faz um teste rápido. Escreve nos comentários apenas uma palavra que descreva o que você sente quando pensa em sexo depois dos 60. Pode ser medo, saudade, curiosidade, vergonha, tranquilidade, dúvida, vontade, cansaço. Uma palavra. Isso ajuda outras pessoas a se reconhecerem também. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso sem se sentir julgado, compartilhe esse vídeo. Agora eu quero que você imagine a sexualidade como uma fogueira. Quando a gente é mais jovem, às vezes ela pega fogo com qualquer faísca. Depois dos 60, na maioria das pessoas, ela ainda pode queimar bonito, mas costuma precisar de lenha certa, vento certo e, principalmente, calma. Só que muita gente interpreta essa necessidade de preparo como fim. E não é. É mudança de dinâmica. E dinâmica a gente ajusta. A quarta pergunta que transforma tudo é: quais são as doenças associadas e os fatores do dia a dia que estão puxando o freio de mão da sua vida sexual? Aqui, eu vou falar sem rodeio, porque esse é o ponto em que muita gente perde anos sofrendo por achar que é normal da idade, quando na verdade há coisas tratáveis. Do lado físico, existem condições que costumam ter impacto direto: hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, doenças cardiovasculares, problemas hormonais, apneia do sono, dores crônicas, uso de álcool em excesso, tabagismo e alguns medicamentos. Não é para você se assustar.
É para você entender que o sexo não está separado do resto do organismo. Se a circulação está prejudicada, a ereção pode ficar instável. Se o sono é ruim, a libido costuma cair. Se a glicemia está descompensada, pode haver alteração de sensibilidade e cansaço. Se a pessoa vive exausta, o desejo vira um luxo distante em vez de algo natural. Mas eu quero colocar um foco especial em algo que muitas vezes pesa ainda mais do que o físico: saúde psicológica. Depressão, ansiedade, estresse, luto, baixa autoestima, insegurança com o corpo, medo de rejeição, traumas antigos e o desgaste emocional de uma vida difícil. Tudo isso mexe com libido, com excitação e com desempenho. E existe um fenômeno comum depois dos 60. A pessoa começa a se olhar com o filtro cruel do culto à juventude. Ela sente que perdeu valor, que não é mais desejável, que não tem direito ao prazer. E essa crença, quando entra, se espalha por dentro como névoa. A libido vai ficando tímida, se escondendo. Não porque acabou, mas porque a mente não está se sentindo segura para desejar. Tem gente que acha que sexo é só corpo funcionando. Mas, na prática, sexo é também mente permitindo. É por isso que uma pessoa pode ter exames ok e mesmo assim sentir um bloqueio enorme. Às vezes o bloqueio não é falta de hormônio. É falta de alegria, falta de sentido, falta de autoestima, falta de conexão. E sim, isso pode ser cuidado. Terapia pode ajudar muito. Conversa honesta com a parceria também. Ajuste de rotina, atividade física, retomada de projetos pessoais, socialização, incentivo para sair do isolamento. Tudo isso impacta diretamente o desejo, porque desejo não nasce em terreno estéril. Ele nasce onde existe vitalidade emocional. E aqui entra a quinta pergunta, talvez a mais subestimada de todas: como está a sua vida social? E quando eu digo vida social, não é só ter amigos. É sentir que você ainda pertence ao mundo, que você ainda é visto, que você ainda é alguém que conversa, ri, troca, aprende, se conecta. Porque o isolamento, especialmente depois dos 60, é um assassino silencioso da libido. O corpo vai ficando parado, a autoestima vai diminuindo, a pessoa vai se afastando, e o desejo vai junto, como se dissesse: não tem cenário para eu acontecer. Muita gente chega nessa idade e, por diferentes motivos, vai diminuindo o círculo de convivência. Alguns se aposentam e perdem a rotina social do trabalho. Outros ficam mais em casa por cansaço, por dores, por insegurança. Outros passam por luto e se fecham. Outros se separam e ficam com medo de recomeçar. E aí acontece algo muito comum: a pessoa pensa que está com problema sexual, mas na verdade está com problema de vida encolhida. E sexualidade precisa de vida. Não precisa de festa, não precisa de multidão, não precisa de exagero. Precisa de algum fluxo, de algum movimento, de algum brilho. E deixa eu te dizer uma coisa com muita honestidade: não é tarde para retomar isso. Não é tarde para se cuidar, para se arrumar do seu jeito, para voltar a caminhar, para procurar um hobby, para retomar um grupo, para conversar mais, para sair do modo invisível. E não é só por sexo. É por dignidade emocional. Só que, como bônus, isso costuma melhorar a sexualidade, porque melhora a autoestima, melhora o humor, melhora a energia e melhora a sensação de pertencimento. Agora, se você está em um relacionamento, tem outro ponto crucial: como está a comunicação com a parceria? Muita gente envelhece junto, mas vai ficando calada. Vai virando um casal que administra a casa, as contas e os problemas, mas esquece de nutrir afeto, elogio, brincadeira, carinho. E sexo sem carinho vira tarefa. Sexo sem diálogo vira campo minado. E sexo com medo vira desistência. Depois dos 60, a conversa vira uma ferramenta sexual poderosa. Dizer o que gosta, o que incomoda, o que dá insegurança, o que precisa de mais tempo, o que machuca, o que melhora. Isso não mata o clima. Isso cria segurança, e segurança cria clima. Se você é solteiro, o ponto muda: você tem se permitido conhecer pessoas? Ou a vergonha e o medo têm comandado sua vida? Tem muita gente que pensa: eu já não tenho idade para isso. E isso é uma prisão. Não tem nada de proibido em querer companhia, carinho, intimidade. O que você precisa é de cuidado, respeito, paciência e escolhas seguras. Mas se você se proíbe, você não dá chance nem para o desejo nem para a conexão aparecerem. Agora eu quero te propor uma virada prática. Em vez de você perguntar o que eu perdi, comece a perguntar: o que eu posso ajustar? Ajustar não é diminuir valor. Ajustar é maturidade.
É inteligência. É saber que cada fase tem seu jeito, e que você não precisa se punir por isso. Na próxima parte, eu vou falar sobre possibilidades reais de melhorar a vida sexual depois dos 60, incluindo estratégias de estilo de vida, caminhos de avaliação e opções de tratamento de forma informativa e responsável, sem promessas milagrosas e sem exageros. E vou explicar por que insistir em fórmula rápida costuma piorar o problema. Antes de irmos para a parte 4, eu quero que você faça uma coisa simples. Comenta aqui se você se identifica mais com qual desses pontos hoje, sem se expor além do que quiser. Escreva apenas físico, emocional, relacionamento ou social. Só essa palavra já ajuda muita gente a perceber que não está sozinha. E se esse conteúdo está abrindo sua mente, manda para alguém que sempre muda de assunto quando isso aparece. Se tem uma coisa que vale ouro depois dos 60 é trocar a pergunta como eu volto a ser como antes, por como eu fico melhor do que estou agora, do meu jeito, com segurança. Porque a melhora real costuma vir quando você para de se cobrar como um atleta de 30 anos e começa a se cuidar como alguém que quer qualidade de vida. E qualidade de vida, aqui, é uma mistura de saúde do corpo, tranquilidade da mente e um ambiente emocional que não sabota você na hora que mais precisa. Então vamos falar do que, na prática, costuma ajudar de verdade, sem milagre e sem vergonha. O primeiro passo é a avaliação. Não é para transformar sua vida num laboratório, é para tirar a névoa do não sei o que está acontecendo. Se existe queixa de ereção, libido, dor, desconforto, ressecamento, dificuldade para chegar ao orgasmo, queda de energia ou ansiedade intensa em situações íntimas, vale procurar um profissional de saúde para olhar o conjunto. Doenças crônicas, remédios em uso, sono, estresse, sinais de depressão ou ansiedade, exames básicos quando indicado. Muita gente passa anos achando que é só idade, e descobre que havia algo ajustável. Pressão descontrolada, diabetes, apneia do sono, efeito colateral de medicamento, sedentarismo ou uma depressão silenciosa. E aqui entra um detalhe importante. Alguns remédios podem mexer com libido e desempenho. Isso não significa que você deve parar nada por conta própria. Significa que, com orientação médica, às vezes dá para ajustar dose, trocar medicação, rever combinações. Não é raro o corpo estar dizendo estou sobrecarregado, e a sexualidade é uma das primeiras a sentir. O segundo passo é estilo de vida, mas sem aquele papo moralista de faça tudo perfeito. Pense como manutenção de motor, pequenas comprovações diárias de cuidado. Exercício físico regular é uma das intervenções mais consistentes para melhorar disposição, circulação, autoestima e humor, e tudo isso conversa com a sexualidade. Não precisa virar maratonista. Pode ser caminhada, musculação adaptada, alongamento, dança, hidroginástica, o que você conseguir manter. O corpo ama constância mais do que intensidade. Sono também é um pilar gigante. Dormir mal bagunça energia, irritabilidade, hormônios e desejo. E muita gente tenta resolver na hora H o que, na verdade, está quebrado na rotina inteira. Agora vamos ao ponto que costuma travar a vida sexual de muita gente, o medo de falhar. Esse medo cria um modo prova dentro da cabeça. A pessoa entra na intimidade já se avaliando, como se estivesse numa banca examinadora. Vai dar certo, não pode falhar, preciso mostrar que ainda consigo. E aí o corpo, que funciona melhor em modo relaxamento e segurança, entra em modo alerta. É uma contradição cruel, mas comum. O antídoto aqui não é força de vontade, é mudar o cenário interno. Isso pode envolver terapia, pode envolver exercícios de redução de ansiedade, pode envolver uma conversa honesta com a parceria para tirar a pressão e reconstruir confiança. Depois dos 60, sexo melhora muito quando sai do lugar de obrigação e volta a ser encontro. Falando em parceria, tem uma regra simples que salva muita gente. O que não é conversado vira suposição, e suposição vira mágoa. Às vezes uma pessoa acha que a outra não quer mais, quando na verdade está com dor, com ressecamento, com insegurança, ou com medo de se sentir cobrada. Às vezes a outra acha que ele não me deseja, mas a pessoa está ansiosa e com receio de falhar. A conversa certa, no momento certo, pode trocar julgamento por cooperação. E cooperação é sexy de um jeito discreto, adulto e poderoso. E sim, existem tratamentos quando o problema é mais direto, especialmente em disfunção erétil. Há medicações que podem ajudar, há dispositivos que alguns pacientes usam com bons resultados, há terapias específicas, e em situações selecionadas existem procedimentos. O ponto principal é: tratamento não é vergonha e não tem idade proibida. O que não dá é viver se punindo, comprando promessas milagrosas ou caindo em soluções sem avaliação. Sexualidade é saúde, e saúde se cuida com responsabilidade.
Para mulheres depois dos 60, um tema que precisa ser falado com naturalidade é o desconforto por ressecamento e mudanças hormonais da menopausa, que podem afetar lubrificação, elasticidade e sensibilidade, e com isso transformar o sexo em algo incômodo. Ninguém merece empurrar isso com a barriga e chamar de normal. Existe orientação, existem recursos, e existe, acima de tudo, o direito de não sentir dor e de não viver a intimidade com medo. Quando o cuidado certo é feito, muita mulher volta a sentir conforto e prazer, e a autoestima acompanha. Agora eu vou trazer uma ideia que muda o jogo para quase todo mundo. Sexo depois dos 60 costuma funcionar melhor quando você entende que o aquecimento não é frescura, é fisiologia. Mais tempo para entrar no clima, mais carinho, mais beijos, mais toque, mais conversa, menos pressa e menos cobrança. Não é sobre complicar. É sobre respeitar o ritmo atual do corpo. E quando a pessoa respeita, a resposta do corpo costuma ser mais gentil. E se você está solteiro, tem um ponto que merece carinho: recomeçar dá medo. Medo do julgamento, do corpo, da rejeição, de não saber mais, de parecer ridículo. Só que desejo não envelhece do mesmo jeito que a insegurança envelhece. Às vezes a insegurança fica mais barulhenta. E por isso, recomeçar pode precisar de passos menores. Socializar mais, cuidar de si, recuperar a autoestima, voltar a se sentir interessante, conversar, sair do isolamento. Sexualidade não precisa ser corrida. Ela pode ser reencontro. Quero que você guarde isso. O objetivo não é provar nada para ninguém. É viver bem. É sentir que você ainda tem direito a afeto, prazer, intimidade e conexão. E isso pode ser com parceiro, pode ser sozinho, também, pode ser em diferentes formatos, desde que seja algo que faça sentido para você, com respeito e segurança. E agora, uma pergunta direta para você refletir. O que você toparia ajustar primeiro, se isso te desse uma melhora real em 30 dias? Sono, caminhada, conversa com a parceria, consultar um profissional, voltar a socializar. Escreve nos comentários qual seria seu primeiro passo, mesmo que pequeno. E aproveita para conferir uma coisa: muita gente assiste nossos vídeos e não está inscrita. Dá uma olhada agora se você já está inscrito, no canal e, se não estiver, se inscreva e ative as notificações para ser avisado, quando sair vídeo novo. Se esse tema pode ajudar alguém que você gosta, compartilha também. Chegando aqui, Chauvin de Truffle e Vault Fantasia. Sexo após os 60 não é um resto da juventude. É uma fase inteira, com linguagem própria. E quando você entende isso, a pergunta como deve ser, muda de roupa. Ela deixa de ser cobrança e vira curiosidade. O que funciona para mim agora? E essa mudança é libertadora. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria assim: não existe hora para parar, existe hora para ajustar. Ajustar o ritmo. Ajustar expectativas. Ajustar saúde. Ajustar comunicação. Ajustar o jeito de olhar para si mesmo. Porque uma das coisas que mais atrapalham o prazer, depois dos 60, é o julgamento. Julgamento do próprio corpo, do próprio desejo, da própria capacidade. E o julgamento é um ladrão silencioso. Ele entra no quarto antes de você e rouba a espontaneidade. Por isso, o primeiro convite do encerramento é este: tire o sexo do tribunal e coloque de volta no campo da vida. Sexo não é medalha. Não é prova. Não é nota. É encontro. Às vezes encontro com a parceria. Às vezes encontro consigo mesmo. Às vezes encontro com uma fase nova, onde a sua intimidade fica mais verdadeira, menos apressada e, paradoxalmente, mais rica. E aqui eu quero falar com você que já viveu aquela experiência que ninguém gosta de admitir, uma falha que virou fantasma. Aconteceu uma vez, e depois você começou a antecipar, a se preocupar, a se testar, a tentar controlar. E quanto mais tentava controlar, pior ficava. Se você se reconheceu aqui, entenda, isso é comum. E, na maioria das vezes, tem saída. A saída não é se punir e nem desistir. A saída é transformar a situação em cuidado, olhar para a saúde geral, entender a ansiedade, conversar com a parceria, procurar orientação, ajustar rotina. A falha não define você. Ela só aponta que alguma coisa precisa de atenção. Muitas vezes, só isso. Agora, para deixar tudo prático, eu quero que você guarde 5 ideias simples que funcionam como bússola. A primeira: desejo não é obrigação. Se ele diminuiu, isso não te torna quebrado, te torna humano, E, se você quer recuperar, trate como saúde e contexto, não como vergonha. A segunda: o corpo muda o tempo, não o direito.
A excitação pode ser mais lenta, o descanso pode ser maior, o preparo pode ser mais importante. Isso é normal. O anormal é você achar que precisa fingir que nada mudou. A terceira, sexualidade e saúde caminham juntas. Pressão, diabetes, sono, sedentarismo, medicamentos, dores e saúde mental têm impacto real. Não é coisa da sua cabeça no sentido de desmerecer. É coisa do seu organismo inteiro. A quarta, conversa é tratamento. Muita dificuldade sexual não melhora porque ninguém fala sobre o assunto dentro do casal. E sem conversa, a pessoa imagina que será julgada, e o medo vira regra. Quando o casal aprende a falar com respeito, o clima melhora, a segurança aumenta, e o corpo tende a responder melhor. A quinta, isolamento enfraquece o desejo. Vida social não é luxo. É combustível emocional. Quando você se sente pertencente, visto, vivo, você tem mais chance de sentir vontade. E vontade, muitas vezes, é uma consequência de vitalidade, não um botão mágico. E agora eu quero falar com você que tem uma dúvida muito específica, mas existe alguma situação em que é melhor parar? A resposta honesta é: se existe dor, desconforto, sangramento, sintomas novos, tristeza profunda, uso de substâncias para aguentar, ou qualquer cenário em que você se sinta desrespeitado, pressionado, ou inseguro, o melhor é pausar e cuidar. Pausar não é desistir. É proteger. E proteger é maturidade. Sexo saudável não machuca o corpo, nem machuca a mente, nem humilha ninguém. Quando machuca, não é sexo, é problema pedindo ajuda. Também é importante lembrar que vida sexual não é uma única forma. Às vezes a pessoa pensa que, se não for daquele jeito específico, não vale. E isso é uma armadilha. Intimidade pode ser reconstruída com carinho, com toque, com beijo, com presença, com cumplicidade. E quando isso volta, muita coisa volta junto. Agora, eu quero cumprir o que eu prometi lá no começo, que você responderia perguntas internamente ou aqui nos comentários e que isso ajudaria você e outras pessoas. Então eu vou te deixar 3 perguntas finais bem diretas, para você escolher uma e responder, se quiser. Depois dos 60, o que mais atrapalha sua vida sexual hoje? Corpo, mente, relacionamento ou vida social? O que você sente que mudou mais com a idade? Desejo, energia, confiança ou liberdade? Qual é o ajuste mais pequeno que você toparia fazer ainda esta semana para melhorar sua vida íntima? Responda com sinceridade. Pode ser curto, pode ser só uma frase. Isso cria uma conversa saudável aqui, e você não imagina o quanto outras pessoas se beneficiam quando alguém tem coragem de dizer: eu também passo por isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um comentário com a sua idade e a palavra recomeço. Só isso. Assim a gente entende quem está aqui buscando melhora e pode trazer mais conteúdos que realmente fazem sentido. Se você gostou, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades sem julgamento. O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as preferências de cookies.